Oferecimento. Tribeca, o melhor da aldeota ao seu redor. Olá, você que passou a semana toda esperando mais um vídeo subir para o canal. O JC Business está no ar, o espaço onde a gente bate um papo direto com o empresário, o gestor, o empreendedor, o investidor. Você é um? Está sempre buscando formas de multiplicar sua renda, distribuir o seu dinheiro em várias classes de ativos? Então hoje você vai ouvir mais sobre investir em imóveis. Mesmo com a recessão econômica provocada pela pandemia, eles sempre estiveram lá, mostrando que sim, continuam sendo lucrativos. E quem vai afirmar isso comigo hoje pela primeira vez aqui no JC Business é o Enio Leão. Um currículo que eu vou aqui ler rapidamente, tá? Enio Viana de Areia Leão, tá certo isso? Corretíssimo. Mestre em Economia pela UFC, advogado pela Unifor, especialista em Gestão Empresarial pela FGV, pós-graduado em Direito Empresarial e também Finanças e sócio fundador da Areia Leão Consultoria Empresarial. Seja bem-vindo ao nosso JCB. Muito obrigado. É muito bom recebê-lo aqui. Bom, eu falei alguma inverdade aqui no início da nossa conversa, né, do cabeçalho do JCB. Investir em imóveis resistiu à crise econômica que foi provocada pela pandemia e continua sendo uma excelente opção de investimento? O ativo real, o imóvel, é um bom investimento sempre no longo prazo. Ele consegue passar muito melhor pelas mudanças de mercado, inclusive as mudanças estruturais que acontecem de tempos em tempos. A gente sempre vai precisar de um imóvel, a gente sempre vai precisar ter onde morar. Então ele consegue se manter ao longo do tempo, diferente de alguns negócios que muita gente, por exemplo, no passado investiu em linha telefônica, né? Sim. E deixou Mas de em ser algum um bom momento ele investimento. ficou desacreditado no mercado de investimentos? Não, o imóvel ele não pode ser a sua única classe de ativos, porque em momentos de maior dificuldade você pode ter dificuldade de liquidez, Sim. de vender o imóvel. Mas o imóvel ele tem um valor intrínseco, o valor da construção, o valor da usabilidade dele, do que eu faço com ele, que perdura ao longo do tempo. Então você sempre vai poder alugar, você sempre vai ter alguém procurando também para comprar. Vai depender de você ter essa tranquilidade de realizar o investimento quando necessário. Claro, vender qualquer ativo no momento com pressa pode ser ruim. Então, por isso, não ter só essa classe. Mas é uma classe muito importante em qualquer carteira de investidores. E qual é o tipo de imóvel que a pessoa deve escolher para ter um retorno mais rápido? É aquele imóvel que tenha valor relevante para o uso. Então, é um imóvel que fica perto de lugares bons para se viver, é um lugar que fica numa região que tem uma renda boa, tem uma atividade comercial, tem escolas, tem hospitais. Então, todas essas atividades, elas geram demanda de moradia. Então, esse vai ser o melhor lugar. E sobre o produto, um produto que seja moderno, que tenha um público que caiba naquele produto relevante. Então, um produto que se adeque a muitos tipos de uso, famílias, solteiros, pessoas que estão reiniciando a vida, pessoas que estão estudando, pessoas que estão trabalhando em algum desses negócios que ficam perto. Então, esse é um imóvel que vai ter valor ao longo do tempo, independente do efeito novidade, etc., porque um imóvel é um investimento de longo prazo. O imóvel continua sendo, na maioria das vezes, a primeira forma de investimento de alguém que quer distribuir a sua renda, o seu dinheiro? A maior riqueza do mundo está em imóveis, né? A gente fala muito de bolsa de valores. Sim. Mas o valor imobiliário no mundo é infinitamente maior do que o valor de bolsa. Porque talvez boa parte de nós hoje tem investimento em bolsa, mas todos nós moramos em algum lugar, seja um imóvel próprio, seja um imóvel alugado. É mais seguro também. Então, a maior parte da riqueza do mundo está lá e sim deve fazer parte dos investimentos de todas as famílias. As facilidades de financiamento que existem hoje também contribuem muito para a busca, né? Facilitou muito. No passado a gente tinha dificuldade de financiar um imóvel. Hoje, com as novas leis que aconteceram, então é bem mais fácil financiar, com prazos muito adequados. Então, hoje você paga ao longo de 30 anos. Esse pagamento ele é decrescente ao longo do tempo. Então, no começo, talvez você até pague um pouquinho mais do que você pagaria de aluguel. Mas, com o tempo, o seu aluguel seria reajustado e a sua parcela de financiamento vai diminuindo porque o seu saldo devedor vai diminuindo. Então, com isso, em poucos anos, você está pagando menos de parcela do financiamento do que pagaria de aluguel. E vai chegar um momento em que o imóvel vai estar quitado
e você não vai ter mais essa despesa para realizar, né? Então, vale a pena fazer essa troca? Com o mínimo que você, assim, da forma... Se você puder, você deve trocar o financiamento, o aluguel pelo financiamento, perdão, de um imóvel? Em regra geral, sim. Quais são as ressalvas que eu faço? Primeiro, você tem que ter o dinheiro para dar entrada, você tem que ter alguma reserva financeira. Como eu disse, você não pode alocar todo o seu dinheiro num imóvel, num bem que você não consegue fazer liquidez, fazer dinheiro rápido. Mas respeitado isso e acreditando que você vai ter uma renda recorrente nos próximos anos para pagar esse financiamento, sim, eu sou a favor de comprar o imóvel e sair do aluguel. Dica boa, viu? O que a pessoa deve analisar antes de fechar um negócio como esse? Primeiro, a sua condição financeira, sua perspectiva de futuro, onde você vai morar, se você tem pretensão de se mudar de cidade, ou se você está exatamente nesse momento de fincar raízes, né? Isso eu estou falando primeiro para quem compra o imóvel para morar. Depois a gente vai falar um pouco sobre o investidor. E aí olhar o produto, se aquele produto se adequa às suas necessidades, ao que você pretende. E para aquele investidor, a lógica é muito parecida, só que em vez de olhar para si, tem que olhar para uma boa parcela da população. É um imóvel que muita gente gostaria de morar, é um imóvel, como eu repetindo, é um imóvel que está perto de muitas demandas de uma área com atividade comercial muito forte, atividade de negócio, colégio. Se for, provavelmente você sempre vai ter alguém querendo se utilizar daquele imóvel. A gente vai pensar agora, eu gosto de análises práticas, né? Numa família que está se formando agora, marido e esposa e um filhinho, criança que acabou de nascer. Como é que essas duas pessoas devem se estabilizar e formar um plano para a compra de um imóvel? Primeira coisa é uma planilha. Eu acho que fazer uma planilha de receita e despesa é o básico, um orçamento que todo mundo tem que ter. Quanto eu ganho, quanto minha esposa ganha, com o que a gente gasta. E aí entender como adequar os seus gastos à sua renda. Isso é muito importante. Sua renda é definida, seu gasto não, né? Então você precisa encontrar uma forma de gastar menos do que você ganha e começar a juntar dinheiro. E aí com isso se livrar de juro. E aí o juro do financiamento é um juro que você está comprando um ativo. É diferente do juro de comprar uma roupa parcelada, de comprar algo que não está formando um patrimônio. Fez essa conta, chegou à conclusão que cabe no orçamento esse investimento, comece a procurar, comece a entender qual é o produto que cabe nesse orçamento. E aí tendo dois cuidados. O primeiro, de comprar algo que você consiga pagar e consiga construir, e o outro, algo que você consiga usar por bastante tempo. Você deu um exemplo bem interessante, a família que acabou de ter o primeiro filho. E é comum, às vezes, o casal que acabou de casar compra um apartamento muito pequeno, e aí 2 anos depois resolve ter um filho e já não cabe mais no apartamento. Aí gastou com decoração, gastou para arrumar um apartamento. Tudo de novo. Vai ter que vender, vai ter que pagar a transferência, vai ter que tomar um novo financiamento. Então já se programa para os próximos anos. Eu quero ter mais um filho, eu quero ter mais 3 filhos, eu quero ter mais 5 filhos. Provavelmente você vai ter que readequar qual é o imóvel que você precisa. A escolha do banco, da financeira que vai fazer esse financiamento, que vai disponibilizar esse recurso, também é muito importante. Hoje as construtoras e existem também algumas empresas ajudam nessa consultoria. As próprias construtoras, elas ajudam diretamente e também elas indicam empresas como essa que ajudam a comparar financiamentos, a ver para a família o que mais se adequa, usar o FGTS, que para muitas famílias é uma parcela importante desse pagamento. Então essa consultoria é muito importante para identificar qual é o produto financeiro, qual é o financiamento que cabe para aquela família. A gente tem um empreendimento da Dias de Souza, que é o Tribeca, né? Ele está sendo construído agora, é assinado por uma grande construtora, fica no coração da aldeota, como você disse, perto de tudo, né? Escola, supermercado. É muito importante que toda essa logística seja levada em consideração na hora de fechar o negócio. Primeiro porque é custo, né? Você se deslocar, você tem um gasto financeiro com deslocamento e principalmente hoje você tem um gasto de tempo relevante. Então, essa questão da localização, ela é um primeiro item que você tem que olhar na sua decisão de compra.
porque é isso que faz o imóvel manter valor ao longo do tempo e também é o que vai lhe dar qualidade de vida. E aí você às vezes pensa no gasto, uma parcela maior ou menor, né, num imóvel um pouco mais distante, mas ele vai aparecer nessa forma, né, no dia a dia. De que adianta você comprar um imóvel distante do seu trabalho, distante do colégio do seu filho, se você vai ter esse gasto de deslocamento, fora o estresse, né, que a gente tem o tempo. No dia a dia. Acho que hoje o ativo que a gente tem mais dificuldade, todos nós, quem tem filho, por exemplo, quanto vale uma hora a mais com seu filho? Quanto vale poder, na hora do almoço, passar em casa e encontrar o filho? Então, isso tem que ser levado em consideração nessa conta, com certeza. A entrega do Tribeca está prevista para 2024, né? Daqui a 2 anos. Existe uma tendência de valorização daqui até lá? Os imóveis se valorizam, primeiro, porque eles seguem a inflação. Como a inflação esse ano está muito forte, nos últimos anos, né, depois da pandemia, eles seguem isso. Às vezes até a gente tem a impressão que a aplicação financeira está dando muito. Mas, na verdade, se você descontar a inflação, o ganho real que ela está dando é muito pequeno. O imóvel, primeiro, para você construir um imóvel, ele sempre vai se tornando mais caro por causa da inflação. Segundo, ele tem outro valor quando está pronto, quando ele está disponível, né, já para utilização. Então, imóveis têm uma tendência de valorização e se você pegar o histórico, os imóveis sempre se valorizam acima da inflação. De novo, os bons imóveis. E isso é uma análise muito importante. Se eu compro um imóvel ruim, se eu compro um imóvel mal localizado, talvez amanhã eu não tenha uma demanda tão grande para revender. Mas se é um imóvel que está bem localizado, que atende esses requisitos, que dão vontade que a pessoa more, que alguém more naquele imóvel, ele provavelmente vai valorizar ao longo do tempo, bem acima da inflação. Nós tivemos aí 2 anos de pandemia, né? Um mercado instável. Hoje, como é que se encontra? Foi bem interessante o momento da pandemia. Na verdade, a gente vinha de uma crise desde 2014, que tinha reduzido muito o volume de lançamentos e a gente ainda tinha algum estoque de imóveis em Fortaleza. Quando veio a pandemia, as construtoras pararam de lançar, até porque tiveram até dificuldade para construir, e a demanda continuou. Então aconteceu um movimento muito interessante em Fortaleza e no Brasil todo, que os estoques caíram muito. Então, na verdade, hoje a gente tem uma falta relevante de imóveis em Fortaleza, especialmente alguns produtos. Esse produto médio, produto para família padrão, vou chamar assim, que tem 3 quartos ali, é o produto que mais falta. A gente viu muitos lançamentos em regiões de altíssimo padrão, Beira-Mar, etc. Um bom volume de lançamentos nos que a gente hoje chama de casa verde e amarela, né, que são os produtos até 350 mil, e também de praia. Mas esse produto, que é interessante, é o produto que mais a gente precisa, foi o produto que foi menos lançado. Então, sim, há uma oferta menor do que a demanda para esse produto. Então, existem poucos como ele no mercado hoje? Bem poucos. E o que a gente tinha no passado, que era uma oferta de produto pronto e produto usado, reduziu muito, tanto que o usado subiu muito de preço. Verdade. A gente teve um momento em que tinha uma oferta e esse preço estava mais baixo. Agora não, esse estoque limpou. Hoje, na verdade, quem procura imóvel, quem estiver procurando, o espectador que está procurando, sabe a dificuldade que é encontrar um imóvel com as características que você precisa. Entendi. Fortaleza, pegando o parâmetro aí nacional, como é que se encontra? Fortaleza sempre teve uma situação mais privilegiada em relação, vamos falar primeiro do Nordeste, tá? O Nordeste lá naquela crise de 2014, algumas cidades como Natal, São Luís, Teresina, que tem muita área disponível, elas tiveram naquele boom imobiliário um lançamento muito forte. E isso acabou gerando um excesso de oferta. Fortaleza, por ser uma cidade mais adensada, nunca passou por isso. Fortaleza sempre teve um lançamento controlado pela oferta que se conseguia lançar. Você não conseguia terreno, você não conseguia aprovação. Então, a gente nunca teve um problema muito sério de oferta. Mas a gente teve uma crise, como eu comentei, esse estoque foi vendido todo durante a pandemia. E hoje, Fortaleza tem alguns pontos. Primeiro, a gente tem uma arquitetura bem avançada em relação ao Brasil, talvez a melhor do Nordeste, equiparada a São Paulo, provavelmente melhor do que Rio, produtos muito bem pensados, tá?
A gente ainda não tem o preço que o São Paulo, que o Sudeste tem. Então, hoje a gente consegue ter uma qualidade de vida em Fortaleza por um custo bem mais baixo do que se teria em São Paulo. Hoje, eu estava semana passada em São Paulo, inclusive tratando de algumas questões de mercado imobiliário, um produto numa região similar à nossa, você está falando de 2,5 vezes, 3 vezes mais caro do que Fortaleza. Isso quer dizer que existe a demanda, o interesse de investidores de fora do estado aqui? A gente começa a ver esse movimento. É muito forte esse movimento na praia. O nosso litoral, segunda residência, pousadas, a gente tem um volume de investidores de fora muito relevante. A gente teve no passado um movimento muito forte de europeus. Esse movimento hoje retorna. Acho que a pandemia trouxe de novo isso. Eu quero ir para o lugar do ar livre, eu quero ir para outras regiões. E o investidor do Sudeste tem olhado de novo para o Ceará. O Ceará está se destacando em relação ao restante do Nordeste, né? Hoje, a economia mais dinâmica do Nordeste é a do Ceará e Fortaleza tem um papel muito importante nesse cenário. Enio, a gente sempre tem uma cultura aqui no JC Business de pedir uma dica de livro. Você tem algum para indicar para a gente, para o nosso telespectador? Ainda tenho vários. Agora, eu vou fugir um pouco do lugar comum de falar de mercado imobiliário, mercado financeiro. O que eu estou lendo agora, por causa do filme, é o do Elvis, né? Boa. Então, eu fui ler o livro do filme, muito bom, recomendo. Se você for falar num livro que me marcou esse ano, é um livro chamado Humanidade, que é de um filósofo holandês, que ele fala que o homem é por natureza bom. Porque existem dois grandes pensadores, eu não vou entrar muito no detalhe, mas um que diz que o homem é por natureza mau, o outro que diz que o homem é por natureza bom. Dois pensadores do século XVII. E o nosso mundo hoje é pensado para o homem mau. Sim. As leis, tudo isso. E esse filósofo defende que o homem é bom e que a gente deveria passar a enxergar o homem como bom. E como é que ele vai provar por que isso? E a principal prova que ele dá é que notícia boa dá pouca publicidade. E a ruim dá... Então, se 100 pessoas ajudarem alguém a atravessar a rua, não vai aparecer em lugar nenhum. Mas se uma pessoa for atropelada, vai aparecer em todos os jornais. Então, ele entra nessa esfera e acho que dá um alento muito bom para a gente pensar para o futuro, especialmente depois de uma pandemia, a gente vir com uma visão um pouco mais positiva do mundo e do nosso futuro. Ótimo. Vamos colocar, então, mais 2 livros na prateleira da Biblioteca do JCB. Obrigada pela sua participação aqui. Seja bem-vindo sempre, tá? Volte outras vezes. Sempre à disposição. Obrigado. É isso, esse foi mais um JCB, o JC Business, o nosso canal de negócios. Eu gosto sempre de enfatizar aqui, né? É o nosso canal para pensar, abrir sua mente empreendedora. Se você gosta do nosso conteúdo, é só ativar as notificações aqui no YouTube mesmo, para sempre receber um aviso quando um conteúdo novo subir para o nosso canal, tá certo? Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau. Morar no melhor da Aldeota está cada dia mais perto. O Tribeca da Dias de Souza nasceu para mudar o seu jeito de viver e será entregue em 2024. Ao lado de 4 principais colégios e 3 supermercados, tudo foi desenhado para conectar você ao melhor da cidade. Obras iniciadas e seu imóvel pode ser usado como parte do pagamento. Ligue 85-3771-3435 e saiba mais. Dias de Souza. Construindo dias melhores. Oferecimento. Tribeca, o melhor da aldeota ao seu redor.